Eu sou jornalista de formação e fiz uma pós-graduação em Educação, Gestão e Psicologia de Trânsito. Eu tenho uma empresa de comunicação com especialização em mobilidade urbana. Então, eu trabalho em vários projetos de mobilidade urbana, não só no observatório, mas em outras entidades e também, particularmente, com algumas empresas. Bom, sejam todas bem-vindas a esse primeiro encontro da Rota da Educação, um projeto que eu admiro e conheço há bastante tempo. Acho que são projetos assim que o Brasil carece. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje da violência, né, que o trânsito, infelizmente, apresenta aí, não só no nosso país, mas em todo o mundo, né? E eu fiz alguns recortes, né? Então, por isso a Érica nomeou aí como retratos, né, da violência no trânsito. Desculpe. Bom, gente, eu vou dar alguns números aqui que eu acho que são importantes para que a gente tenha ciência, né, do que significa, né? Por que eu tenho que falar de mobilidade, por que eu tenho que falar de trânsito, por que eu tenho que falar de transporte, por que eu tenho que pensar nisso, né? Em 2011, a Organização Mundial da Saúde alertou o mundo todo, por meio de algumas conferências da ONU, que estavam morrendo anualmente 1.200.000 pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Nessa conta, 50 milhões de pessoas ficavam feridas, também vítimas de acidente. Só para a gente dividir aí o primeiro 1.200.000, 3.287 pessoas em 2011 morriam vítimas de acidentes de trânsito. Em 2020, o número de mortos aumentou. Hoje já são 1.300.000 pessoas todos os anos vítimas de acidentes. Continuamos ferindo 50 milhões de pessoas todos os anos. Então, por dia, 3.500 pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito. A gente está com esses números de mortes por dia bem, entendendo bem, né, por conta da pandemia. Então, só para os senhores terem uma ideia, os acidentes de trânsito já são considerados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma epidemia. Morrer 3.500 pessoas vítimas de acidente de trânsito é um número muito absurdo e muito significativo. As pessoas não precisam, não devem, não podem morrer por acidente de trânsito. Ao longo desses últimos 10 anos, de 2011 para cá, a ONU já realizou 3 conferências ministeriais sobre segurança viária. Na última conferência, que foi em 2020, na Suécia, eu tive o privilégio de estar lá, e aí, entre os dados que foram apresentados lá naquela conferência, né, de 3 dias, a principal causa de mortes entre crianças e jovens no mundo todo é o acidente de trânsito. E aí, por conta desses números alarmantes, a OMS e a ONU propuseram que a gente realizasse, né, desde 2011, uma década, né, para a gente tratar das questões que envolvem os acidentes, para a gente tentar mudar essa realidade, para a gente efetivamente fazer com que as pessoas entendam que se elas estão fora de casa, elas não precisam morrer. Ninguém que sofre um acidente de trânsito está doente. As pessoas que transitam são pessoas que têm saúde, são pessoas que estão saudáveis. Então, é um alerta da ONU para todos os países que integram a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas. A proposta da ONU em promover uma década de ação pela segurança viária é exatamente para evitar 500 milhões de pessoas mortas vítimas de acidentes de trânsito. Então, se nada for feito, nos próximos 10 anos, a gente vai perder pelo menos 500 milhões de pessoas por conta dos acidentes. E são nos países
de baixa e média renda, ou seja, países que são considerados aí países mais pobres, que acontece a maior parte desses acidentes. 90% de todas essas mortes acontecem em países de baixa e média renda, e o Brasil é hoje o 4º país que mais mata no trânsito. Então, senhores, senhoras, professoras, coordenadoras, diretoras, nós estamos diante de um cenário muito, muito, muito alarmante por conta dos acidentes de trânsito. No Brasil, a gente vem aí desde 2011 tratando, né, os acidentes de trânsito, né? O Brasil é signatário da década de ação pela segurança viária, pela segurança no trânsito, mas mesmo o Brasil sendo signatário, a gente não vê políticas públicas muito eficientes e eficazes com relação à segurança no trânsito. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui estão os números de mortes no trânsito do nosso país, né, ao longo dos últimos 20 anos. 18 anos, porque, na verdade, a gente não tem ainda o número de 2020, a gente só tem o número de 2019. Então, a gente vem aí batendo na casa de 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil mortos por ano. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento desses dados, tenham ciência desses dados, para vocês entenderem que morrer no trânsito não é uma fatalidade, não foi Deus que quis, não era a hora dele. Morrer no trânsito é inconcebível, é inaceitável, e todo acidente de trânsito decorre de uma infração, ou seja, alguém comete um erro, alguém infringe a lei e o acidente acontece. O último dado que nós temos é o 31.945. Com esse dado de 31.945, nós temos aí uma conta rápida para a gente fazer, que no Brasil a gente perde um brasileiro a cada 20 minutos, vítima de acidente de trânsito. Então, nesses 20 minutos que eu vou falar com vocês aí hoje, alguém vai morrer vítima de um acidente de trânsito. E a cada 2, vou repetir, a cada 2 minutos, um brasileiro adquire uma sequela, ou seja, fica machucado permanentemente, ou seja, adquire aí uma paraplegia, uma tetraplegia, perde um braço, perde uma perna, também decorrente do acidente de trânsito. E isso são números do último ano, vou voltar aqui só para vocês verem que é o menor número vítima do trânsito no Brasil. Para a gente falar de crianças e de adolescentes, a gente tem aí, olha, de 2015 a 2019, o número vem caindo, porém a gente está ainda perdendo 58 crianças menores de 1 ano vítimas de acidente de trânsito. De 1 a 4 anos, nessa faixa etária de 1 a 4 anos, mais de 230 crianças morreram no Brasil em 2019, mais de 240 crianças de 5 a 9 anos, conforme aumenta a faixa etária, aumenta o número, porque conforme aumenta a faixa etária, as crianças e os jovens estão mais expostos ao trânsito, ou seja, se deslocam mais, vão na padaria, vão na escola, vão fazer compra, vão passear. Então, quanto mais exposto ao trânsito, maior é o risco. Então, só de 15 a 19 anos, a gente tem aí, olha, somente no ano de 2019, 2.132 jovens mortos por acidentes de trânsito. E quais são as consequências de tudo isso, gente? As consequências são em todas as áreas. O acidente impacta a saúde, a previdência, o trabalho, a produção, o congestionamento, a poluição. Então, assim, são vários impactos causados pelo acidente de trânsito. A gente tem o gasto do resgate, né? Os gastos públicos envolvem o resgate. Então, aquele carro de bombeiro que está lá no resgate, aquele policial militar que está lá no resgate, tudo isso é gasto público. Aqueles profissionais são profissionais públicos que poderiam estar fazendo outra coisa e estão atendendo um acidente de trânsito. A gente tem gastos hospitalares,
Então, o hospital público é quem recebe a vítima do acidente de trânsito. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que quando acontece um acidente, é para o hospital público que vai a vítima. O hospital privado só vai receber essa vítima depois desse primeiro atendimento no público, se essa vítima tem um plano de saúde particular. A gente tem gastos com infraestrutura, a gente tem gastos sociais e a gente tem gastos que a gente não consegue mensurar, que são os gastos emocionais, o impacto emocional na vida de uma família que perde uma pessoa vítima do acidente, né? Um pai, uma família que fica sem o provedor, né? Por conta do acidente de trânsito, são impactos que a gente não consegue mensurar. E isso tudo acaba gerando um gasto social muito grande no nosso país. Os gastos de infraestrutura, por exemplo, quando você o carro, a moto, o caminhão bate num poste, bate num guarda-reio e destrói aquilo, quem paga somos nós. Porque o cara bebeu, dirigiu e bateu no poste, derrubou o poste, é você quem está pagando o conserto daquilo, a reconstituição daquilo. Então, existem vários gastos, vários impactos. A gente tem uma conta que a cada 10 leitos hospitalares no Brasil, 6 são ocupados por uma vítima de um acidente de trânsito. E no Norte e no Nordeste, isso é uma média nacional, mas no Norte e no Nordeste, essa ocupação de cada 10 leitos, 9 são ocupados vítimas de acidentes de trânsito. Eu tive a oportunidade de visitar alguns hospitais no Nordeste do país e pude comprovar isso. E a cada 10 leitos, 9 também são de motociclistas que estão acidentados em recuperação. E aí, hoje, a gente tem um dado do Ministério do Trabalho que o acidente de trânsito é a principal causa de afastamento. Então, o professor que não chega para dar aula, porque e aí tem que ser substituído por conta do acidente de trânsito. O acidente de trânsito impacta a fábrica, a produção, o órgão público, porque a vítima de trânsito simplesmente não aparece no dia seguinte para trabalhar, né? Então, isso tudo, ele precisa ser reposto, né? O dono da fábrica, o diretor, enfim, quem paga a conta vai ter que pagar 2 contas, né? O cara que ele vai ter que contratar novo para botar no lugar, e tudo isso custa para a produção, custa para o país, custa para o PIB nacional. E como é que eu ajudo, né? Eu, enquanto cidadão que moro numa cidade pequena, como é que eu mudo? Como é que eu contribuo para que isso pare de acontecer ou para que isso melhore, né? Para que esses índices vão diminuindo ao longo do tempo. A gente tem um tripé no trânsito que a gente trabalha bastante, que é a educação, a engenharia e a fiscalização. Os 3 precisam serem trabalhados juntos, na mesma proporção, igualmente, para que a coisa realmente aconteça. E aí, quando eu falo em educação, não é só a educação formal, é a educação dos nossos filhos, a educação dos nossos irmãos, a educação até das pessoas mais velhas que convivem com a gente, que a gente deve alertar, né, na hora que vai transitar. A engenharia é realmente a engenharia, né, uma via bem construída, bem sinalizada, ela tem um fator preponderante, né, na hora que você está transitando, e a fiscalização é muito importante para que ela possa realmente contribuir e educar os maus condutores, os maus motoristas. E essa responsabilidade, gente, é de todos nós. Independente se você trabalha numa fábrica de palito de dente, você tem que seguir a legislação de trânsito, você tem que rever seu comportamento, você tem que cumprir a regra. A responsabilidade para fazer um trânsito melhor é de cada um de nós. E aí, eu quero fazer um alerta aqui grande sobre o comportamento, né? O comportamento nosso a cada vez que a gente está transitando, e não é só de carro. O pedestre tem suas regras, né? O ciclista tem suas regras, o cara que é passageiro no seu carro, pegou uma carona com você, precisa de cumprir com algumas regras para que a gente possa conduzir o nosso carro em segurança. E aí eu quero fazer um alerta aí a respeito dos limites de velocidade.
a gente precisa cumprir, né? Se a placa está dizendo lá 60 km por hora, siga a sinalização, respeite a sinalização de trânsito, né? Não use o celular, porque o celular te distrai. Use o cinto de segurança no banco da frente e no banco de trás. Não transporte nenhuma criança sem estar na cadeirinha. Faça com que os jovens exija do seu filho, do seu sobrinho, né, da pessoa que você conhece, que não tem a habilitação, que ela vá para uma autoescola, passe pelo processo de retirar a habilitação. Não deixe de... Procure a faixa para atravessar, procure ver e ser visto em todas as situações em que vocês estiverem. Não beba e dirija, perceba quais são os riscos ali daquela condução, onde você está. Se você está dirigindo à noite, você deve reduzir a velocidade. Se você está na chuva, você tem que mudar o seu jeito de dirigir. O sono e a distração também são componentes importantíssimos para que você coloque-se em vulnerabilidade, né? Use os equipamentos de proteção se você está na motocicleta, não dirija sem capacete, use calçados e roupas adequados se você está numa motocicleta, mesmo sendo garupa, você deve usar calçados fechados, deve usar seu capacete preso na cabeça. Então, esses são o nosso comportamento seguro enquanto a gente está transitando, são os principais, né? Tem vários, mas conhecer a legislação de trânsito é importantíssima, mesmo se você é só pedestre. E aí, para a gente aproveitar aqui o tempo, eu queria falar do movimento Maio Amarelo, né, que é um movimento que nasceu no Observatório Nacional de Segurança Viária, uma das entidades em que eu assessoro, não só na área de trânsito, mas também na área de comunicação. O movimento Maio Amarelo é um movimento que nasce, né, inspirado exatamente na mobilização social que faz o Outubro Rosa, né, com relação ao câncer de mama. Então, o movimento quer chamar a atenção de todos vocês para essa questão da segurança no trânsito, né? Então, vou passar um videozinho do tema desse ano para que vocês possam acompanhar aí comigo. O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Bom, gente, hoje o Maio Amarelo já é considerado o maior movimento social de promoção à saúde. Em todo o mundo, a gente já registra ações de outros países de conscientização em mais de 30 países. A ideia é que realmente todos falem de segurança no trânsito durante o mês de maio, né? Que leve esse tema para dentro de casa. E a cada ano a gente cria só um minutinho. Ao longo do mês a gente tem aí vários monumentos, né? Em várias cidades iluminados de amarelo, né? Então a gente tem aí o engajamento de pessoas famosas, o engajamento de pessoas que realmente tem vários, são realmente ícones aí, né, da segurança no trânsito. Aqui estão as fotos de alguns monumentos, a gente vê vários monumentos nas capitais, mas no interior também. E a cada ano a gente tem aí um tema, né? Então, 2014 foi o Atenção pela Vida, em 2015, Seja Você a Mudança, Eu Sou Mais Um em 16, Minha Escolha Faz a Diferença em 17, Nós Somos o Trânsito em 2018, No Trânsito o Sentido é a Vida em 19, o ano passado Perceba o Risco, Proteja a Vida. Então, esse ano a gente trouxe o respeito e a responsabilidade, pratique no trânsito, e tivemos aí a honra de contar com o Lima Duarte para engrandecer aí o nosso trabalho e chamar a atenção da sociedade junto com a gente. Aqui tem algumas peças, né, que a gente trabalhou, que estão disponíveis lá no site do Maio Amarelo.
Vocês podem baixar as peças, a gente trouxe aí várias pessoas que estão no trânsito, no dia a dia, para a nossa campanha, o pedestre, o motorista de ônibus, né? Então, a gente trouxe aí realmente, a ideia é fazer com que as pessoas parem e repensem o seu comportamento no trânsito, né? O site do Maio Amarelo é o maioamarelo.com. Vocês podem baixar todo o conteúdo da campanha desse ano lá no site do Maio Amarelo, é de graça, não cobra, não tem que pagar nada, não tem que pedir autorização para ninguém, e pode compartilhar aí com seus amigos, né, com a sua rede de grupos de WhatsApp, todo o conteúdo do movimento, para que realmente esse tema chegue em toda a sociedade. Bom, esse era o meu recado. Érica, obrigada. Espero que vocês entendam aí toda a problemática e possam nos ajudar, cada um no seu espaço, cada um dentro do seu núcleo, para que a gente mude esse cenário triste que a gente vê no Brasil há décadas. Obrigada. Bom, o tema que foi trazido, né, para a gente falar aqui com vocês é uma pergunta que eu imagino que vocês já devam ter feito, né, a vocês, porque, na verdade, é uma pergunta que eu me faço há muitos anos, que é por que trabalhar a educação para o trânsito, né? Então, imagino que já tenha passado na cabeça de vocês ou que tenham feito algum tipo de questionamento parecido com esse. Eu não sou pedagoga, mas parabenizo todas as que aqui estão, mas eu sou professora de formação. Eu fiz aquele antigo magistério, que nem existe hoje, né? E a minha graduação, ela foi em licenciatura em educação artística. E eu vou contar bem rapidinho aqui um pouco, né, dessa história para introduzir o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu entrei na área de trânsito num centro de formação de condutores em 2002 e absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, né? Então, assim, na verdade, com o que eu tinha me formado, né, que era o antigo magistério. Então, eu caí literalmente de paraquedas na área do trânsito. Mas a sala de aula de um CFC, ela não é totalmente diferente de uma sala de aula de uma escola, né? Eu trabalhei com o ensino fundamental 1 e 2 também, mas o que eu fiz que eu transferi todo aquele meu conhecimento da faculdade, do próprio magistério, para a área da segurança no trânsito. Mas quando eu entrei no CFC em 2002, eu confesso que assim, eu me apaixonei pelo tema, né, segurança no trânsito, e assim como todo professor, eu quis aprender mais, né, eu quis me aperfeiçoar nessa área, mas não existia um curso específico naquela época, né? Isso, 2006, 7, 8, eu só consegui encontrar um curso de pós-graduação nessa área em 2009, que foi quando eu fiz essa pós em gestão, educação e segurança no trânsito. E nesse período todo da minha carreira profissional aí, né, o que eu tenho feito é estudar as práticas da educação aplicadas, né, para o trânsito, mas não apenas no ensino formal, também em outros ambientes, como a área, né, informal ou a não formal. E aí, em 2016, foi quando eu fiz o mestrado e a minha dissertação foi a educação para o trânsito nas escolas no ensino fundamental. E aí eu fiz uma pesquisa, né, eu estudei toda a fundamentação pedagógica, toda a fundamentação ideológica e a fundamentação legal da educação para o trânsito no Brasil. Então, o que eu vou fazer, o que eu trouxe aqui hoje para vocês nesse bate-papo, é um recorte da dissertação, né, desse trabalho, e depois, no final, vou deixar, já combinei com a Érica aí também, eu vou deixar o link do PDF para quem quiser acessar e ler a dissertação toda. Bom, só passar o slide aqui. Essa segunda pergunta, né, que eu coloquei aqui, por que trabalhar a educação para o trânsito, ou por que as crianças e os jovens, né, precisam aprender sobre educação para o trânsito? A Dani já fez um desenho, né, bem importante aqui hoje sobre todo o problema e os dados estatísticos da OMS,
E falando dos vulneráveis, né, mais especificamente aqui das crianças, que é o nosso foco, a nossa realidade ela também é decepcionante, né, como a Dani mostrou. Nos últimos anos, a taxa de mortalidade proporcional por acidentes de trânsito de crianças, ela vem diminuindo, mas ainda é um problema extremamente sério, né? Ainda é um problema de saúde pública. E a principal forma, né, de crianças de morrer, de todas as formas que uma criança pode morrer, o acidente de trânsito ele vem como a primeira causa. Sendo que esses dois, eu botei aí pequenininho, né? Essas duas formas, que é o atropelamento ou na condição de pedestre ou na condição de ciclista, estão em primeiro lugar. Então, a gente sabe que é um problema seríssimo de saúde pública. E aí, falando aqui, né, desses desafios todos que que as políticas públicas de saúde têm, porque é um custo altíssimo para o país, um número elevadíssimo de mortes prematuras, né? E também, sem contar algo que não tem como a gente mensurar, que é o sofrimento das pessoas envolvidas no trânsito. Mas tá bom, a gente sabe, quer dizer, tá bom não, tá ruim, né? A gente sabe qual é o problema e que é um grande problema. Agora, a outra pergunta que eu costumo sempre me fazer, né? O que a gente espera da educação? Qual que é o papel da escola? Qual que é o papel da educação para o trânsito nesse contexto todo? Então, pegando ali o gancho da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, peraí que eu estou voltando aqui. Aí, pegando o gancho da Organização Mundial de Saúde, que diz que os acidentes são evitáveis. E mais ainda, né, que, além de serem evitáveis, cabe às autoridades, poder público em geral, adotar medidas que sejam para reduzir essa mortalidade, medidas de segurança. E eles falam de medidas de segurança de uma maneira holística, ou seja, tendo o envolvimento dos setores de transporte, de fiscalização, de saúde e, claro, obviamente, da educação. E aí eu vou pegar de maneira bem sucinta aqui alguns conceitos, né? Não é a ideia aprofundar nesses conceitos, mas trazer esses dois pontos, que é a educação para o trânsito e a educação. A educação, ela engloba, né, os processos de ensinar, de aprender, de ajuste, de adaptação, sendo que uma interpretação primitiva, ela vem desse verbo aí, né, de conduzir. E aí eu trouxe dois grandes pensadores aqui, né? Paulo Freire, que diz que a educação é um fenômeno humano, né? E que ocorre em qualquer sociedade e nos diversos espaços de convívio social aos quais a gente pertence. E o Kant, que diz que a educação é entendida como cuidado, trato, né? A formação. E eu gosto muito dessa frase dele, que diz que a educação, ela é aquilo... que o homem é aquilo que a educação dele faz. Deixei meu mouse cair aqui. E aí, o outro conceito que eu trouxe aqui para a gente abordar é o conceito de educação para o trânsito. Tá, se a educação é esse cuidado com a infância, essa conservação, esse trato, o que é a educação para o trânsito, né? A educação para o trânsito, ela vai juntar ali todos os conhecimentos relacionados a todos os modais. Então, aqui a gente já desmistifica essa ideia de que trânsito é carro, moto, caminhão, ou seja, trânsito é vida, na verdade, né? Se a gente pudesse resumir em uma única palavra, e todos esses modais, eles precisam ser considerados. Mas a educação para o trânsito, ela também fala dos direitos e deveres dos cidadãos, né? Do respeito às regras que são estabelecidas pela legislação, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro e todas as outras regras, né, que rezam aí, mas principalmente a mínima você andar pela rua, ou andar com um veículo, ou andar com qualquer tipo de modal, com a mínima exposição a situações de risco, se colocando o mínimo possível em situações de risco, né? E as crianças, especialmente, elas têm uma característica muito forte, não todas, e obviamente, né, nem sempre,
que é agir de maneira imprevisível. Então, eles atravessam na rua sem olhar para os dois lados, saem correndo, né? Saem do carro assim de maneira inesperada. Só que isso não significa que elas devam ser responsabilizadas pela sua própria segurança. E nem significa, muito menos ainda, que elas devam ser penalizadas por isso. Ou seja, quase que é aquela coisa, eu não te falei, menino, tá aí, ó, você não devia atravessar a rua sem olhar para o lado, pronto, aí, ó, foi atropelado e morreu. Não é assim. Eles não deveriam pagar com a vida pura e simplesmente por não ter uma noção, ou não ter percepção de risco, ou não ter essa capacidade, né, de avaliar todos esses riscos. E a infância, ela é uma fase muito importante, né, extremamente importante, e é uma fase, obviamente, também delicada, né? E ela requer muito investimento de suporte afetivo, de suporte social. Os cuidados que a gente oferece hoje para essas crianças, né? Eles vão influenciar, vão refletir lá na frente, lá no futuro, quando ela estiver lá como adolescente e como adulto. E aí, eu trouxe aqui como exemplo, né? Dentro dessa pesquisa ali foram vários estudos analisados, e um deles foi esse estudo da Unesco. Eles fizeram diversas pesquisas em vários países em desenvolvimento, países desenvolvidos, e eles fizeram uma análise sobre a participação posterior dos adultos nas atividades educativas e nas atividades culturais. E aí, eles encontraram uma relação entre o nível de escolaridade das pessoas e a vontade de continuar aprendendo. Como se houvesse, né, uma relação ou uma associação desse nível de escolaridade do tipo, quanto mais educação eu tenho, quanto mais cursos eu faço, maior é o meu desejo de aprender ainda mais. Então, essa associação entre o nível de escolaridade dos indivíduos e a participação em novas atividades educativas, ou seja, quanto mais formado se maior a gente tem o desejo de formação. E esse efeito cumulativo, esse estudo da Unesco, ele foi observado tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento também. E aí a gente sabe também que a educação para o trânsito, ela veio, né, e ela tem no país, aqui no Brasil, essa conotação dos temas transversais. E eu não estou aqui dizendo, né, que a gente tem que ensinar regras de trânsito, placas, para tentar pegar aquela criança e transformar em mini motorista, né? Até porque lá no futuro, como adulto, pode ser que essa criança nem pense, como adulto, né? Nem pense em tirar carteira. Pode ser que ela não queira, pode ser que ela não possa, sei lá, por algum motivo, querer tirar a carteira. Mas, no futuro, essas crianças, elas vão ser pedestres, elas vão ser agentes de trânsito, professores, engenheiros, especialistas em trânsito, prefeitos, governadores, ambientalistas, enfim. E aí, ao crescer com esses conceitos de educação para o trânsito, esses conceitos de cidadania, de respeito, de percepção de risco, a gente falou muito aqui, eu fiquei acompanhando no início, muita gente falando de empatia, né? Então, naturalmente, esses temas e esses conceitos, eles vão ser levados aí ao longo da vida escolar da criança e também posteriormente. E essa proposta governamental aqui no Brasil, né, dos temas transversais, que são essa proposta didático-pedagógica, que consiste aí, né, na abordagem de um conjunto de assuntos que se organizam num eixo transversalizado, o trânsito ele se encaixa muito bem, né? Por quê? Para a gente desenvolver o conceito de segurança, as crianças elas precisam do posicionamento, lateralidade, compreender como é que os órgãos do sentido, eles auxiliam até nessa percepção de risco, né? E esses são conteúdos normalmente relacionados à área de ciências, mas se a gente pega ali a língua portuguesa, então, os conhecimentos de língua portuguesa com o trânsito, eu posso desenvolver textos, eu posso desenvolver com as crianças campanhas educativas, posso fazer análises e interpretações de textos
tanto dessas campanhas, ou de repente de um folheto, de alguma coisa que o próprio município tenha feito, criação de histórias, né? Na matemática, da mesma forma, eu posso pegar e fazer análise de dados com essas crianças, analisar gráficos, talvez não com acidentes de trânsito, dependendo da idade, né? Quer dizer, é importante esperar uma evolução um pouco maior, mas eu posso analisar dados como frota, fazer estudos e, óbvio, também trazer debates relacionados ao tema trânsito. E aí a gente consegue fazer isso na arte, na educação física, para trabalhar senso de lateralidade, né, direita, esquerda, na arte produzir teatro, música, hoje tá muito comum, né, podcast. Isso significa que o trânsito ele pode ser trabalhado aí junto com todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas tradicionais, e é perfeitamente possível. E a ideia é essa, né? Não é criar uma nova disciplina trânsito, mas trabalhar com o tema em todas as outras disciplinas e fazendo essas relações. E aí eu pego aqui uma sustentação, né, filosófica e também dos 4 pilares da educação, e que os especialistas eles trazem, né, como fundamentais para a vida do sujeito, que são o aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e o aprender a ser. E aí, qual que é o objetivo, né, dos 4 pilares? Fazer com que a educação apareça como uma experiência global para essas crianças, para que ele, enquanto sujeito, enquanto ser humano, para que ele tenha uma experiência e traga todos esses conhecimentos e todos esses elementos ao longo da sua vida inteira, né? Ainda que a gente esteja aqui querendo trazer a bandeira do tema trânsito. E a gente sabe que, no caso dos temas transversais, principalmente, existe um desafio muito grande, especialmente porque, falando do trânsito, desde 1997, o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, já prevê ali a disciplina trânsito como obrigatória, né? Não tem que ser a disciplina, mas o tema tem que ser trabalhado. Quer dizer, já é lei desde 1997. Mas a gente sabe das dificuldades que isso que esse tema vem encontrando ao longo desses anos todos. E eu já deixo aqui, né, até os parabéns por todas essas ações, porque ver professores engajados, ver projetos que tenham que estejam colocando o trânsito, que estejam dando foco e colocando o holofote no tema trânsito, para a gente, né, que está aqui atuando para a preservação da vida, é muito gratificante, é muito bom. E aí, a gente vai aqui para falar um pouquinho da legislação ou desses marcos legais, né, que trouxeram a educação para o trânsito para dentro das escolas e até de outros ambientes também. Em relação a essa base legal, as ações relacionadas à educação para o trânsito começaram lá na década de 50, só que nessa época ela estava sob responsabilidade mais dos profissionais ou da fiscalização ou da engenharia de tráfego, e a educação ela ficava mais à margem, assim, né? No máximo, a área da educação fazia ali umas campanhas educativas, né? Alguma coisa ali muito, digamos, en passant, assim. E aí, eu trouxe um resumo, digamos assim, depois eu deixo disponível também, mas um resumo desses marcos que a gente teve, desde o decreto ali 45064, lá de 1958, né? Aí a gente passa pela Constituição brasileira, pelo ECA, a LDB, a própria BNCC, além de várias regulamentações mais específicas, né? Como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro, das leis que o complementam, das resoluções, das portarias, ou seja, na verdade, o aparato legal a gente tem, né? Não falta legislação que regulamente a educação para o trânsito nas escolas. Não só a fundamentação legal, mas também a fundamentação pedagógica, a fundamentação ideológica, ou seja, está tudo muito claro, está tudo muito estabelecido. E aí, talvez a pergunta que também bata, né, que chegue na nossa cabeça assim, mas qual que é a dificuldade da implementação para a gente poder chegar nos objetivos que a gente tanto espera, né?
E, normalmente, essa proposta, né, de trabalho da educação para o trânsito, na verdade, aqui são algumas das conclusões que eu cheguei, né? Ela está centrada no comportamento. E, normalmente, o objetivo está direcionado em quê? Eu quero saber se essa ação educativa aqui reduziu o número de acidentes. Estou olhando meu tempinho ali, já estou partindo para o final. Se ele reduziu o número de acidentes. Só que educar para o trânsito não é apenas prevenir acidentes, né? Ele está relacionado também aos aspectos como civilidade, como eu falei aqui, né? A empatia, a percepção de risco, a responsabilidade social, trabalho da coletividade. E aí a gente chega eu diria, num dilema, né, que assim como eu, para quem defende, né, maiores investimentos na área do trânsito, na área da educação, especialmente na área da educação do trânsito dentro das escolas, que é a eficácia da educação como sendo, assim, uma medida para a educação para o trânsito. Ou seja, como a gente tem uma carência muito grande aqui no Brasil, principalmente, de comprovações científicas e para os efeitos dessas ações, e aí eu vejo como algo que a gente pode melhorar muito mais, né? Ou seja, isso acaba sendo um dificultador até para o investimento. Quem aqui eu imagino que já deva ter batido com o seguinte argumento: cara, educação para o trânsito é perfumaria, vai lá fazer uma campanha educativa para poder resolver determinado problema, e não é assim que as coisas funcionam, né? E talvez o fato da gente ter uma dificuldade tão grande de fazer essas análises de como é que essa campanha, ou como é que essa ação na escola, né, ela se deu. Porque talvez a gente primeiro esteja só olhando, de fato, para o resultado final, né? Ou talvez porque a dificuldade de você analisar, ela chega a ser a do tempo. Tá, mas eu vou fazer essa ação educativa aqui hoje com os meus alunos, ou eu vou fazer aqui durante o ano inteiro, né, o ano letivo todo, mas isso vai me dar resultado quando? Semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou daqui 18 anos, né? E aí, essa falta de avaliação de se é efetivo ou não, talvez seja um grande dificultador até para a gente fazer o convencimento das pessoas que a gente precisa fazer, né? E além disso, né, avaliar cientificamente essas intervenções, ela costuma ser menos comum. Eu gosto de dar o exemplo da engenharia. Quando se faz ali, de repente, sei lá, tem um número muito grande de acidentes num determinado momento, num determinado local. E aí a engenharia vai lá e fala assim: não, aqui para esse lugar a gente precisa colocar uma rotatória ou mudar o fluxo. Então, pode ser dispendioso, né, mais caro, mas assim, é mais prático. Você vai lá, faz a rotatória, faz a mudança e você resolve o problema. E nos programas de segurança nas escolas, como é que a gente avalia, né, as nossas ações? Vamos avaliar daqui 18 anos esses alunos? Ou podemos avaliar como é que é o comportamento deles observado, mas também aquele comportamento que eles falam. Então, através de pesquisas do antes e depois daquelas ações, eu consigo ter resultados. E aí, quando a gente começa a dar essa sustentação científica, acadêmica de resultados, a gente vai convencendo mais e mais pessoas, né? E os estudos mostram isso, de que sim, de fato, a educação para o trânsito, ela tem benefícios, ela vai dar resultados positivos, e a gente precisa talvez só fazer esses ajustes, né? Eu digo, falando, eu não estou generalizando, né? Mas eu estou dizendo que, falando aí em nível nacional, primeiro, ter mais ações dentro das escolas, e que essas ações não sejam apenas feitas, que elas sejam feitas, mas que elas sejam também acompanhadas, né? Que seja mensalmente, anualmente, e assim que essas crianças virarem adultas, né? Ou adolescentes, adultas, ou que se tornarem também motorista. Então, eu gosto de reafirmar aqui que a educação, sim, pode melhorar o conhecimento em relação a essas tarefas, né, de caminhar, e aí eu chego nessas considerações finais, trazendo aquele recorte lá de trás, né? Se a educação básica, ela
bem-sucedida, né? Vai suscitar esse desejo de continuar aprendendo, que é o que a Unesco fala lá atrás, né? Quanto mais aprendizado eu tenho, mais eu quero aprender, e existe essa associação entre o nível de escolaridade da criança e a vontade dela, né, de continuar entendendo as atividades educativas. Então, eu posso entender, né, que iniciar precocemente a preparação dessas crianças, desses indivíduos, para enfrentar os riscos que ela vai enfrentar ali no trânsito de um sistema que é inseguro, a gente já viu aqui, né, que o trânsito é inseguro. Então, isso vai trazer potencialmente benefícios imediatos, mas benefícios também acumulados ao longo da vida dessas crianças e claro, né, na vida adulta deles também. Eu, novamente, aqui agradeço, eu espero que essas reflexões hoje contribuam para que vocês continuem levando a mensagem da educação para o trânsito, que sejam, que tenham orgulho, né, do trabalho que vocês desenvolvem e que vão continuar desenvolvendo, e que vocês saiam inspirados daqui hoje para continuar nos ajudando a levar o tema da educação para o trânsito e salvando vidas aí no nosso país. Então, muito obrigada.